Está começando mais um Design Connect, diretamente do Brasil e Portugal. Com vocês, Rodrigo Lemes e Rafael Buriti, e convidados internacionais no Design Team. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do nosso programa, da nossa série Design Connect. E aí, Buriti, tudo certo? Tudo bem? Tranquilo. Vamos que vamos para mais um Porto? Não é Porto nesse caso, é Lisboa, Não é Porto, né? é Portugal. Portugal. Vamos aqui fazer mais uma paradinha nessa viagem ao redor do globo. Vamos nessa. Então, e com a gente hoje, Vitor, mas eu não vou falar mais nada, Vitor Salciotti, para não errar, para não falar o nome do nosso convidado errado, pelo amor de Deus, né? Mas ele vai falar, a gente vai saber. Fala, exato. Pergunta pra ele. Então, com vocês, vamos chamar o Vitor. Muito bom, Vitor. Cara, brigadão por ter aceito o nosso convite, tá? Valeu mesmo. Ainda bem que pra você não é tão cedo, como é pra mim nesse caso, sabe? Mas antes da gente começar, vai que tem alguém que não te conhece, eu gostaria que você se apresentasse, falasse um pouquinho de você, de uma forma resumida, porque depois a gente entra em detalhes aí. Então, quem que é o Vitor e o que faz, onde vive e etc. Tá, vamos lá. Bom, primeiro, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês poxa, fico bem feliz com a oportunidade de passar essa manhã com vocês, meu horário de almoço aqui desse lado. Bom, eu sou Vitor Salciotti, eu moro em Lisboa nesse momento. Nesse momento eu trabalho como diretor de Product Design do OLX Group, o OLX Group, que faz parte do grupo Prosus, que é um dos maiores grupos de tecnologia da Europa e um dos maiores do mundo. Pois acho que a gente pode, se for interessante, a gente fala um pouquinho mais sobre eles. Passei grande parte da minha vida no Brasil, trabalhando em empresas normalmente pequenas, acho que nenhum grande nome das empresas que a gente conhece no Brasil. Fui para os Estados Unidos, voltei para o Brasil e agora estou em Portugal, por aqui liderando um time de designers, trabalhando especificamente na área de marketplaces e classificados do OLX Group. Pô, que show! E você teve uma jornada que começou no Brasil e passou por onde? Quais são os caminhos aí, se a gente falar sobre questão de diferença cultural? Olha, começou no Brasil, assim, diferença cultural, acho que é muito significativa. Eu cresci numa cidade muito cresci, vivi 18 anos da minha vida numa cidade muito pequena no interior do estado de São Paulo, chamada Terra Roxa, que era uma cidade muito pequena, que não tinha muito acesso ao mundo exterior, por assim dizer. E até a internet, o acesso à internet era super limitado naquela época, então eu praticamente cresci na roça, por assim dizer. Fiz a universidade em Bauru, São Paulo, na Unesp, e já foi um choque para mim, né? Eu cheguei numa cidade grande, que era Bauru, né? Se a gente olhar para o contexto de Terra Roxa, Bauru era uma cidade gigantesca. E foi, acho que, o primeiro choque cultural dessa minha jornada. Comecei a minha carreira por ali, trabalhando em algumas empresas de tecnologia, ali do interior de Bauru. E empreendi, tive a minha própria empresa, que em um certo momento foi incorporada por uma outra empresa, que foi a eSapiens, uma empresa que eu dediquei quase 6 anos da minha carreira depois disso. Nesse período, então, morei também em Nova York, tive a oportunidade de ir para lá fazer um mestrado na Parsons e passei 2 anos ali morando em Nova York com o mestrado, também trabalhando com aceleração de startups naquele período, e retornei ao Brasil ao final desse mestrado. Passei 3 anos em Florianópolis e agora tive a oportunidade de vir aqui para Lisboa. O pessoal aqui do OLX Group me encontrou no LinkedIn, a gente gostou um do outro, o processo todo rolou super bem e vim para cá. Acho que aqui já tem uma boa coisa para a gente explorar, né? Tipo,
você teve um grande impacto, né, saindo de uma cidade do interior para fazer a faculdade, o que é uma coisa, me corrija se eu estiver errado, mas é bem comum para quem mora no interior de São Paulo. Eu falo muito isso, eu morei em São Paulo os últimos 8 anos da minha vida e eu falo que a diferença do Rio para São Paulo muito grande é essa, né? Os paulistas, eles têm uma facilidade de ficar saindo de uma cidade para outra muito grande, né? Então, acho que isso é muito comum. Mas esse impacto já foi grande por si só. E aí você resolveu criar uma empresa. Só que disso para ir fazer um mestrado em Nova York, eu acho que é um baita jump aí, né? De mudança. Foi. Eu confesso que eu tinha naquela época, a empresa estava correndo bem, eu tinha ali os meus clientes, era basicamente uma consultoria em UX, e eu tinha um sócio de tecnologia, então nós basicamente desenvolvíamos soluções web para alguns clientes diversos, especialmente algumas agências de São Paulo. O negócio estava correndo super bem, eu não tinha nenhum plano de mudar. Nova York sequer passava pela minha cabeça, mas minha esposa, na época, viu essa oportunidade. Ela falou, olha, vão abrir um programa de bolsas para estudar nos Estados Unidos e o que você acha da gente se aplicar? Então, na verdade, a minha esposa me deu um puxão, me deu aquela encorajada, falou, vamos lá, vamos tentar. E no fim das contas, correu super bem. Eu fui aprovado no processo, a universidade, né, ofereceu uma bolsa integral para poder ir para lá, e foi uma experiência super, super valiosa, que abriu a minha cabeça de um jeito absurdo. Então foi completamente inesperado, completamente no susto, porque uma vez que o processo foi finalizado e aprovado, foi uma questão de 2 meses, do tipo, olha, você foi aprovado, daqui 2 meses você tem que mudar para lá. Então, eu falei, vende tudo, desfaz teu apartamento, vende a cama, vende a TV, vende as cadeiras, vamos para lá. A gente se casou nesse período de 2 meses, a gente ainda não era casado, e fomos. Aí chegamos em Nova York, tipo, e agora? e foi um choque. foi um choque consideravelmente grande, mas super, super positivo. E quanto tempo você fez esse mestrado? Foram 2 anos. E chegou a trabalhar lá ou não? Você se dedicou inteiramente? Sim, eu trabalhava... Isso foi de 2014 a 2016. Então, foi ao mesmo tempo em que esse mestrado começou, foi quando aquela empresa de consultoria que eu disse foi, de certa forma, absorvida ali pela eSapiens. Então, eu trabalhava remoto para a eSapiens. Já em 2014, eu trabalhando remoto. Essa é a realidade toda que a gente vive agora, então já estava acontecendo desde então. E tinha um mestrado ao mesmo tempo, que era bastante intenso. Eu não fazia ideia que ia ser tão puxado. E como um dos requisitos do mestrado era necessário também fazer um estágio, então era uma situação um pouco estranha, porque eu já trabalhava remoto, mas aquele trabalho remoto não servia como experiência de estágio. Tinha as aulas do mestrado e eu fui em busca, então, dessa experiência local, que eu consegui através de uma aceleradora de startups no Brooklyn, chamada Startup 52, que era uma iniciativa muito interessante que focava em aceleração de projetos de imigrantes, que eram pessoas da Nigéria ou pessoas, enfim, do Canadá, imigrantes em geral, que estavam em Nova York, queriam lançar seus projetos, iniciar suas startups. E então também tive essa experiência profissional como mentor de startups ali em Nova York durante 2 batches daquela aceleradora, que deu 1 ano, 1 ano e meio, mais ou menos, quase 1 ano e meio. Caramba. E provavelmente, né, não tem como a gente negar que toda essa diferença e essas mudanças radicais culturais te construíram hoje como um líder, né? E no papel que você tá. Então, queria que você trouxesse pra gente, assim, como é hoje, então, e se puder também trazer detalhes, como é que é a sua equipe, a variedade cultural da sua equipe, e qual é o desafio que você tem, que você consegue conectar com essa sua experiência cultural e diferença, com o seu papel hoje como alguém num nível alto de liderança, Vitor? Eu acho, Lemes, até antes de você falar um pouco do hoje, Vitor, você acha que essa experiência ali
foi um diferencial assim para alguém te enxergar? Porque você já veio para a Europa, né? Você já veio para Portugal como líder, né? Tipo assim, não foi, começa aqui no operacional e vai ganhando seu... Não, você veio com um gerente e em pouco mais de 2, 3 anos você chegou a diretora aqui de design de produto. Foi. Então, será que isso teve um impacto? Fez a diferença nessa... Olha, é uma excelente pergunta. Eu diria que me ajudou muito no sentido de crescer como líder, como pessoa. Não estou nem dizendo no aspecto estritamente profissional. Como pessoa, me ajudou imensamente a crescer, porque me expôs a um choque de culturas fantástico. Esse período que eu tive ali em Nova York, porque eram culturas muito, muito diversas. Você fazia, por exemplo, trabalhos da faculdade com chineses, que eu falo, caramba, eu nunca tive contato com alguém com um background tão diferente do meu. E realmente era. O nível das nossas discussões, as referências que nós usávamos eram completamente diferentes. Então, eu tive contato com culturas muito diversas, algumas muito próximas, algumas que eu falava, caramba, olha, a gente tem as mesmas referências de infância, por exemplo. E outras completamente diferentes, como era o caso dos chineses, taiwaneses e mesmo os canadenses. Então, aquela exposição a culturas tão diferentes me tornou muito mais compreensivo com diferenças, com a forma como pessoas de backgrounds diferentes lidam com as mesmas situações, lidam com pressão, lidam com estímulos, lidam com objetivos, com deadlines. Isso tudo me fez ver de uma forma muito compacta e uma exposição muito intensa como pessoas, enfim, se comportam no mesmo cenário. E eu acho que, primeiro, como pessoa, isso me ajudou muito a crescer, a entender, e como líder, eu acho que isso se reflete. Isso se reflete em como eu consigo traduzir esses aprendizados para o meu time. E falando agora especificamente sobre esse processo de crescimento em Portugal, acredito que sim, tenha ajudado, mas confesso que não tenho certeza se a empresa em si, as pessoas que me contrataram, colocaram um super valor nisso, né? No sentido do tipo, olha, não, essa pessoa morou nos Estados Unidos e tal. Não me pareceu que tenha sido necessariamente o caso. Eu acho que durante o processo de construir relações de confiança com o time, chegar como manager e conseguir resolver uma situação problemática que nós tínhamos na época e saber como lidar com isso, saber como navegar diferentes cenários políticos e burocracia dentro da empresa, e saber negociar, e saber, enfim, construir os pilares para o time estar numa situação mais madura. Eu acho que isso foi fundamental para o meu crescimento aqui de manager, a head, a diretor nesse momento. Mas sim, voltando, acho que teve uma talvez não foi um filtro, mas foi um bom ingrediente assim para a diferença fez total para você, né, em como você lida, como você se apresenta, né, como você se comunica. Então você conhecia todas as necessidades, né, de certa forma, né, você já sabia as diferenças culturais, está tudo aí, né. E isso impacta muito na própria comunicação, como você acabou de falar, né, Lênis? Porque passar ali 2 anos de Nova York lidando com culturas e inglês diferente, né? De pessoas diferentes, você aprende a se comunicar, a entender. Puxa, quando a gente chega nesse nível de cargo de gestão e liderança, a comunicação é 95% do nosso trabalho, né? Então, ter essa experiência provavelmente te deu muito mais maturidade e jogo de cintura para navegar nesses ingredientes de cultura e negociação que você falou, né? Muito bom. Deu com certeza. E eu acho que também me ajudou em muitos outros aspectos também, sobre você entender que já vira uma questão muito mais filosófica, né? Mas entender que você é um grãozinho de areia no meio do universo, que existe o mundo é muito mais amplo do que a gente imagina do que é. Então, ajuda muito a te colocar o pé no chão e trazer também bastante humildade no sentido do tipo, tá bem, eu tô aqui, mas eu não sou
absolutamente diferente de ninguém. Eu tive essa experiência em Nova York, mas isso não me faz melhor do que ninguém. E esse tipo de reflexão na vida também ajudou nesse aspecto também. Apesar de ser filosófico, mas é legal porque você tem uma jornada que eliminou completamente o bairrismo, né? Tipo, você já logo de cara, a faculdade já foi uma quebra de bairrismo, tipo, você já teve ali um impacto de descobrir que você era só um grãozinho e que o mundo era muito maior, né? Então, foi uma jornada aí, né, Vitor? Foi. Mas o fator idade também ajuda muito, né? Porque Ajuda. faculdade ali, 18, 19 anos, você não sabe muita coisa ainda da vida, né? Mas aí você vai envelhecendo, vai ficando um pouco mais, vai perdendo cabelo, aí você percebe que as coisas são Não, um pouquinho agora diferentes. essa conversa aqui tá parecendo que a gente tem 60 anos de idade, né? Pois é, exagerei Os na dose, né? senhores sábios, né? Mas é que 15 anos de UX parece 40, né, cara? Então você Não, tem que. dá uma. Tudo acabado aqui, ó. O É, Vitor tem 20, né? mas é engraçado porque eu acho que talvez pela minha falta de conhecimento na época, não digo que o mercado já era assim naquela época, mas 15 anos atrás, quando eu comecei no universo de UX, a gente não falava UX, a gente falava web design. Exato. A gente tinha cargos de web designer e a gente viu o mercado amadurecer, especialmente no Brasil, a gente viu crescer numa velocidade incrível. E, então, assim, toda vez que eu penso sobre essa jornada, eu lembro desses 15 anos atrás que realmente parecem 40, parecem muito mais. Né? Exato. A quantidade de Agora escorreu uma mudança. lágrima, né, das pessoas aqui que estão assistindo, principalmente, a gente não. Mas Diga, agora, Buriti. Lemos, a gente pode voltar à sua pergunta. Eu acho É, que. Vitor, e faz aí, né? Porque você sentido. falou do crescimento no Brasil e você está aí crescendo um time de design dentro de uma mega corporação, né? A gente tem a OLX, né, no Brasil também, mas elas são, de certa forma, apartadas ali na questão da gestão. E aqui talvez tenha, eu estou no Porto e eu vejo um pouco o trabalho da OLX daqui, você tem um desafio totalmente diferente do Brasil, na minha opinião, né? Então, como é que você lida com isso? Como é que funciona? Olha, eu acho que tem O muitos aspectos. suspiro foi interessante, foi legal. Foi. Foi sincero, foi A sincero. gente pensa. Eu acho que a gente, enquanto líder designer, a gente tem tanto problema para resolver, são tantas vertentes diferentes que a gente tem que trabalhar e atacar que esse suspiro denuncia, né? Mas eu acho que tem o desafio do time, primeiro, que é o time está numa estrutura. O time tem um bom suporte para fazer o melhor trabalho possível. Eu acho que quando eu cheguei aqui, o cenário, pelo menos aqui do nosso grupo, era um bocado diferente. O time estava super mal estruturado, super desequilibrado. Se você olhar para as proporções de designers para engenheiros, designers para PMs, era um absurdo. O designer era uma função super defasada. Então, tinha uma situação aqui de designers super estressados, atendendo 4, 5 times diferentes ao mesmo tempo, num sistema de ticket service, sabe? Tipo, chega aqui e faz esse ticket aqui para mim. Design não consegue ser estratégico nesse ambiente, né? Design não consegue ser... Nem operacional, né? Que dirá estratégico. Exato. Então, a primeira coisa foi fazer essa transformação, fazer essa mudança, de colocar o time num patamar mais equilibrado, de buscar primeiro headcount e todo o processo de negociação para se chegar lá, que é um processo super, super difícil de navegar, né? Provar o valor do time, provar que o time pode dar resultado, faz sentido investir mais em design, faz sentido continuar crescendo essa equipe. E aí o segundo aspecto é o produto em si. O produto OLX aqui e outros produtos, né? Eu particularmente não trabalho com o produto OLX, eu trabalho com as verticais, que são os produtos específicos de, por exemplo, compra e venda de carros, compra e venda de real estate. Então eu trabalho em uma dessas verticais. O produto aqui, falando da nossa organização, ele é um bocado... como eu posso dizer isso da forma mais educada possível?
Vamos dizer que parou do tempo. Vamos dizer que parou uns 20 anos no tempo. Então, é um desafio consideravelmente grande em ajudar a empresa a se modernizar, a realmente entender que, tipo, olha, qual é o benchmark de UX hoje para marketplaces? Qual é o benchmark hoje para classificados? Ou como é que a gente vai além do benchmark? Como é que a gente se torna o benchmark nesse quesito de user experience para classificados? Como é que a gente começa a trazer elementos de transactions, de O transações, futuro né? até, né, do marketplace, né, de fato, né? Exato, E eu não sei, você estava falando, eu tô há um pouco tempo aqui, né, mas assim, é muito curioso quando você fala, parece que parou 20 anos, mas o desafio grande é que a gente está num país aqui, Portugal, que, fazendo minha piadinha de leve aqui, mas outro dia eu estava vendo a TV e eles entregaram um disco de platina para um músico, né, tipo, eu me senti vendo o Gugu no domingo de tarde, então Eu eu vou acho editar essa que... parte, eu vou cortar essa parte, tá, gente? Não, é porque isso reflete, né, claramente a cultura, o desenvolvimento tecnológico. E aí a minha pergunta, Vitor, é assim, você falou, puxa, eu tive esse trabalho de provar, de conectar o valor do design para sair dessa quase subvalorização, né, que você tinha para uma igualdade ali com os outros pares, né? Você acha que isso funcionou porque no entorno o mercado está forçando as empresas? Que a gente viu aí nos últimos 2, 3 anos, inclusive com a pandemia, eu não consigo ver que não seja um ingrediente para isso, teve quase que um empurro, né? Foi um empurrão externo para todas as empresas, amigo, ou você investe ou você está ferrado, né? Você acha que isso também ajudou muito nesse teu momento de entrada e provar isso, ou foi só um Ajudou, ingrediente? ajudou com certeza. Os produtos que eu trabalho aqui, eles atendem Portugal, mas Portugal é um mercado super pequeno, né? Portugal Exato. é um mercado de 10 milhões de pessoas. A população total de Portugal é 10 milhões de pessoas. Então, é um mercado super, super pequeno. Então, nossos produtos estão disponíveis aqui, mas também em outros países muito maiores na Europa, como a Polônia, como a Ucrânia, que está sofrendo um bocado agora com a situação toda, como a Romênia. Então, nossos produtos estão disponíveis em mercados muito mais amplos. Então, quando a gente está falando disso, quando eu estou falando sobre esse atraso, eu digo em respeito à Europa como um Como um todo, todo. não só Portugal. Mas nesse aspecto, sim, porque a gente começa a ver concorrentes surgirem embora eles não tenham, falando especificamente do universo de classificados, embora eles não tenham inventário, né, classificados é super importante a liquidez, né? Quem compra, quem vende, é importante que exista o equilíbrio entre a quantidade de pessoas que querem comprar e a quantidade de pessoas que querem vender e garantir que quem está vendendo algo é interessante para quem está comprando. Então, é um desafio bastante grande manter essa balança equilibrada. No nosso caso em específico, a gente começa a ver competidores surgindo com um approach muito mais atualizado sobre user experience. E embora eles não tenham a liquidez que nós temos pela dominância de mercado que a gente tem, é muito fácil olhar para o produto deles e falar, caramba, isso aqui é muito melhor. Isso aqui funciona. Se eles alcançarem isso, pode ser que seja um perigo, né? Então, acho pode ser que seja um perigo. Então, eu acho que sim, houve essa pressão externa, né? Essa pressão do mercado, no sentido, olha, não dá mais para continuar como era. Precisamos ir para o próximo nível. Então, grande parte da minha jornada aqui tem sido sobre isso, sobre construir essa visão de como é que a gente chega lá, qual é o futuro para a gente, como é que a gente chega lá. E o seu time é composto por multiculturais, tem pessoas de várias partes. Como é que é a composição? E aí, quais são os desafios que você nota de diferença, principalmente, dessa diferença cultural, para você como um líder de design, falando sobre design? O meu time, o meu time imediato aqui, ele é de certa forma homogêneo. Ele é em grande parte formado por portugueses. O hub aqui de Portugal, ele é um hub técnico que é exatamente para contratações em engenharia, contratações em product management, em design.
Mas o time, quando a gente olha para o time mais amplo, o time mais com as outras funções e quando a gente inclui produto, quando a gente inclui tech, é um time super, super diverso. Tem muitas nacionalidades. O meu time específico de design são portugueses, argentinos, brasileiros, gregos, quem mais que eu estou esquecendo aqui? Sul-africano. Então, eu diria, o meu time imediato é esse, mas a grande maioria dessas nacionalidades são portugueses. Eu diria que deixa eu pensar, porque eu estou tentando lembrar na sua pergunta. Como que isso influencia o meu dia a dia, certo? Isso. Ou não faz a diferença, porque no final das contas está todo mundo junto na mesma pegada. Isso é legal. Eu tava pensando em como dar a volta nessa pergunta, mas eu acho que é isso. Eu acho que é um pouco... não faz uma diferença enorme. Eu confesso que a situação que eu vivo aqui nesse momento, com o meu time, com a estrutura que eu tenho aqui, é um bocado diferente da situação daqueles anos de mestrado nos Estados Unidos, porque lá realmente era um caldeirão mesmo de gente do mundo inteiro enfim, aquela situação toda ali te expunha realmente a uma diversidade muito ampla, de uma forma muito, muito rápida. Aqui a diversidade obviamente existe, mas como o time está todo muito alinhado, existe toda aquela questão da cultura da empresa, da cultura do time, o que nós tentamos fazer enquanto managers para garantir que essa cultura seja forte, seja sólida. De certa forma, essas diferenças culturais, elas continuam válidas, mas não tem um valor super, super significativo. E é algo que, na verdade, eu olho como uma área de melhoria ainda. É algo que, como objetivo meu, como líder, eu quero aumentar o conflito saudável, por assim dizer, dentro da equipe, né? Eu acho que isso ainda não acontece com o nível que eu gostaria que acontecesse. Você quer dar um novo step aí no level de dificuldade, né? Você quer dar uma... Tá muito fácil agora. Vamos dificultar mais. Porque existe, de certa forma, uma certa diferença, mas eu vejo que a diferença que eu tenho na minha equipe hoje, desculpa, já é o português de Portugal, mas a diferença que eu tenho na minha equipe é mais a nível individual. Não tem tanto a ver com o país, não tem tanto a ver com a nacionalidade, mas é mais no nível individual. Como aquela determinada pessoa reage àquela situação, ou como aquela determinada pessoa, qual é o assunto que aquela determinada pessoa se interessa mais e quer se envolver mais. Então, hoje eu diria que esse é o meu cenário aqui, mas como eu falei, eu acho que ainda é um item na lista aqui para melhorar. Ainda precisamos ir além. E tem um ponto interessante, porque eu não sei se você está percebendo isso, mas conversando com pessoas de outros países, tanto entrantes quanto já praticantes de design há algum tempo, eu estava conversando outro dia com a minha esposa que parece que a gente finalmente conseguiu globalizar até os problemas, né? Porque as dúvidas são as mesmas, os problemas são os mesmos, né? Tipo, tem muita gente entrando em todos os lugares, tem iniciantes em todos os lugares, tem bootcamps em todos os lugares. E aí, reclamações iguais de todos os lugares. As críticas e as carências parecem as mesmas, né? Quando eu converso com todo mundo assim. E eu não sei se você está vivendo isso, mas a gente vive muito, vivia no Brasil, e eu estou vendo algumas pessoas aqui também passar por isso. Contratar, né? Difícil, né? Tá complexo arranjar gente que esteja preparada. Tá bem difícil. A gente está num... Eu confesso que para o mercado de Portugal, quando a gente olha especificamente para o mercado de Portugal, o Alex Group aqui tem uma certa força, tem um nome forte aqui. Acho que para o ambiente de tecnologia, a gente conseguiu construir um bom nome, uma boa employer branding aqui para Portugal, né? Então, toda vez que nós abrimos processo seletivo e os nossos recrutadores aqui vão em busca de pessoas, é difícil, mas eu diria que não é terrivelmente difícil contratar, porque as pessoas já, de certa forma, já ouviram falar sobre a nossa cultura, até pelos eventos que a gente organiza, a gente expõe bastante sobre o nosso time para o mercado português, então
toda vez que nós abrimos vagas, já existe um certo interesse imediato no que nós temos a oferecer. Então, para a gente, diria que tem sido relativamente fácil. A boca do funil, né, o upper funnel, é fácil, mas quando a gente começa os processos, realmente vai a fundo para selecionar aquela pessoa com a experiência específica, começa a ficar bem mais difícil, começa a ficar bem mais complicado, especialmente para a liderança. Eu acho que de júnior a sênior, até que a gente tem conseguido encontrar perfis interessantes, mas quando a gente começa a falar lead, quando a gente começa a falar manager para cima, já é muito difícil de contratar. Mas isso eu estou falando especificamente do mercado de Portugal. Quando eu olho para o meu peer aqui, meu parceiro, o diretor de design da outra unidade, que o mercado dele é Polônia, por exemplo, o caso dele já é muito, muito mais complicado. Tem sido extremamente difícil contratar, mesmo para os níveis júnior a sênior. Porque o mercado está extremamente competitivo. O cenário global remote está tornando ainda mais complicado, porque as pessoas que são realmente já experientes são bombardeadas. Trabalhar em qualquer lugar, né? Qualquer lugar. E acabam, felizmente para elas, infelizmente para a gente que precisa recrutar e tem essa situação, acabam indo para empresas com salary bands muito mais altos. Que além de contratar, tem que manter, né? E esse é um baita de um desafio. E essa questão que você falou da liderança, você acha que é por falta de experiência? Tem poucos líderes de verdade? ou gente pouco preparada? O que você tem visto? Visão errada do que é liderança, sei lá. E essa é uma pergunta perigosa, né? Porque... Mas no ano passado nós tivemos um processo para design manager aqui, e nós entrevistamos muitos candidatos. O que nós temos visto aqui são pessoas que ainda estão naquela fase de transição entre senior, mão na massa, e manager no sentido de gestão de pessoas, talvez fez a gestão de 1, 2 pessoas no time. E numa empresa que tem uma estrutura já um pouco maior como a nossa, um design manager vai cuidar de 7, 8 pessoas. Então, é um desafio consideravelmente maior do que alguém que está começando agora. Para a nossa necessidade, nós buscávamos alguém que já soubesse como lidar com o time, como estruturar um time, como fazer processo de contratação, como cuidar de performance review, procurava alguém já com uma certa autonomia. Foi muito difícil encontrar alguém com esse perfil, porque as pessoas ou estão muito no início dessa jornada como managers, ou já estão num nível muito acima disso. Então, era muito difícil encontrar aquele manager com a experiência equilibrada que a gente buscava. Então, a solução que nós temos encontrado é a formação interna de novos líderes, isso é contínuo. Nós temos formado novos managers aqui, e novos leads também. Mas, eventualmente, ainda existe essa necessidade onde precisamos de um manager já experiente, já pronto para a função. E esse perfil tem sido bastante difícil de encontrar. E tem muita gente com interpretação errada também do que é ser manager, né? Tem muita gente que entra no processo de entrevista com uma visão completamente deturpada do que significa ser manager. Então... É por isso que essa pergunta é perigosa. É exatamente nesse ponto, né? A falta de interpretação, a experiência comprovada e necessária para estar numa frente. Eu acho que nesse ponto encaixa exatamente com o que o Buriti comentou, né? A gente globalizou os problemas, né? Que a gente encontra as mesmas dificuldades falando com pessoas que estão nos Estados Unidos, pessoas que estão no Brasil, na China. Porque a explosão de vagas de liderança aconteceu quase que ao mesmo tempo em todos os lugares, cara, assim. E é você pegar uma área que até 6, 7 anos atrás você tinha meia dúzia, ou no caso 6 em Portugal, 6 pessoas liderando de fato design, para do nada você ter
1.000, 2.000 vagas de gestão e as pessoas nunca fizeram isso, não sabem o que é fazer isso, né? E eu também sinto um pouco isso que você falou de algumas pessoas que já estão mais experientes e já não se encaixam naquele... Então, é muito interessante porque, de fato, a gente está vivendo um vácuo desse meio do caminho, porque tem pessoas aqui que eram muito boas operacionais, mas ainda não estão aqui. E talvez o caminho dela seja entrar como sênior para poder ser treinada a crescer e tudo mais, né? Então, e ela já quer ir para lead direto, né? E aí é um baita problema. Né? É outro problema. Quando você também tem uma camada muito sênior, né, todos querem crescer, como é que você equilibra essas expectativas todas do time? Né? Como é que você mantém o time saudável, ainda com oportunidade de crescimento, mas sabendo que desses N número de seniors, apenas um vai crescer para manager num futuro próximo, ou apenas um outro vai crescer para lead num futuro próximo. É um desafio que testa a paciência, obviamente, do time e exige muito do manager do nosso lado para garantir que está todo mundo, mesmo que não esteja com a oportunidade à porta, batendo a porta já, que continue engajado com a gente, continue acreditando que a oportunidade pode surgir. Então, e você está preparado para alguns deles saírem, porque você treinou, você capacitou, eles vão acabar sendo contratados em outro lugar, né? É a realidade. Não, é isso. É o que eu digo aos... é o que eu partilho com os meus managers aqui também, que é no sentido, olha... adoramos nosso time, gostamos muito deles, todos são excelentes profissionais, porém, nós sabemos que não faz sentido um designer que passa 4 anos com a gente, 5 anos com a gente. Temos muitos designers no nosso time que estão na equipe há 4, 5 anos. Nem todos vão crescer, vão continuar nessa linha de progressão continuamente e vão atingir o próximo nível no próximo ano. Possivelmente, eles vão encontrar essas oportunidades em outras empresas. E se eles encontrarem, cara, eu vou ficar extremamente feliz por eles, porque eu cumpri a minha função de ajudar eles a crescerem e encontrar o próximo nível. Enfim, é a realidade. Não, total. E você falou uma coisa bem interessante, que é a questão da formação. Né? A empresa se responsabilizar, de certa forma, por essa formação. A gente conversou há algum tempo atrás sobre isso. A dificuldade de algumas empresas têm, inclusive, de trabalhar essa formação, né? As empresas querem algumas pessoas mais prontas e aí o vácuo é alimentado nesse sentido, né? Mas, e aí sua visão como alguém... Lemes, porque imagina, ele consegue provar que você precisa de liderança, de design. Só que para contratar é o osso. Não é o inferno. Você fala assim, conseguimos o espaço. O headcount está aqui. E agora? Quem que eu ponho? Quem que eu coloco? Exato. E além, né, você já trouxe aqui a pista em relação de, cara, vamos formar internamente. Mas onde mais você enxerga que a gente precisaria estar focando e trabalhando do lado de fora das empresas, como líderes, como referências, como profissionais, como professores? Onde mais poderia ter um olhar para trabalhar e eliminar ou diminuir esse... Eliminar não vai, né? Mas diminuir esse vácuo. Cara, é uma pergunta difícil, porque a resposta imediata na minha cabeça, eu penso imediatamente em cursos, certo? Em escolas. Mas, cara... Não é lá, não é só lá, né? Nenhuma escola consegue te ensinar como lidar com uma pessoa do teu time partilhando uma situação difícil que ela tem com um peer de produto, por exemplo. E falar, o Product Manager não me ouve, o Product Manager não me inclui nas OKRs. Que escola que vai te ensinar a lidar com isso? É um bocado complicado. Então, a impressão que eu tenho é que o melhor caminho é realmente criar oportunidade dentro de casa, é criar oportunidade dentro das empresas, expor essas pessoas a essas situações e ajudar elas a aprenderem a lidar com essas situações, como eu fiz recentemente com 2 managers que nós promovemos dentro de casa, eles continuam aprendendo, continuam crescendo.
Eu penso que é um bocado difícil adquirir esse tipo de experiência de liderança fora do contexto da realidade da empresa. Você pode fazer cursos, você pode aprender todos os frameworks, todos os métodos, você vai ter tudo aquilo na sua cabeça, mas a experiência realmente prática de lidar com a situação é a tua principal escola como líder. É que esse traz um ponto que a gente fala muito aqui, Vitor, que é a coisa, assim, muito de, não, a prática, né? Mas, de fato, você conhecer, por exemplo, como você falou, frameworks, ou nem isso, mas técnicas, né, para conversar, né, fazer, porque no final é isso, né? É conversa, é ouvir e tudo mais. Mas você ter as experiências de ter passado pelaquela situação que alguém está te contando vai te preparar muito mais para dar uma boa resposta, né? Mas, assim, de qualquer forma, a inteligência emocional para ouvir isso também dá para aprender fora. Então, é muito difícil você bater um martelo, como você falou, né? Porque, no final, é uma junção de tudo, né? É curso sim, é prática sim, é mentoria, é conversa com as pessoas, é a disponibilidade da empresa de deixar você aprender nisso, né? Porque é um ciclo de coisas, né? Não, e eu adorei a sua provocação, Victor. Foi a melhor resposta possível, porque ela é justamente para provocar de que, assim, não tem só um caminho, não é só um curso, né? As empresas têm responsabilidade. A liderança de design tem uma responsabilidade aí, ou seja, é um conjunto de coisas que, inclusive, se conectam até com a sua própria jornada. A sua jornada demonstra isso, cara. Olha o que eu busquei, olha o que eu construí, olha o tamanho disso, olha onde eu passei, né? Olha eu eliminando o bairrismo, como a gente comentou lá no começo, né? Para me ajudar a capacitar, e não parou, não terminou nisso, né? Então eu acho que é uma provocação muito boa de que não é um curso que vai te formar, mas também não é só entrar numa empresa e ser jogado dentro de uma squad e se vira que vai também te formar, né? Tem toda uma temporada de construção. Eu falo essa questão do curso pela minha própria experiência. O mestrado que eu fiz lá nos Estados Unidos, ele era focado em design estratégico e liderança. Então, era liderança do design com design estratégico. Era meio que uma mistura dos dois. E eu tive cursos de gestão de times. Cara, o que eu aprendi naquele curso, assim, honestamente, eu não aplico nada do aprendizado daquele curso. Eu tive uma lição muito mais valiosa trabalhando com pessoas de outras culturas, trabalhando como eu falei, com canadenses, com americanos, com chineses, com nigerianos. Eu tive uma experiência muito mais válida para o meu papel de líder hoje, fazendo um trabalho em grupo com essas pessoas, do que o textbook da aula em si, sabe? Mas isso é legal, porque o que você está falando, na real, é uma coisa que ninguém percebe, mas quando você fala de um curso formal, ele não é só ler o livro, ele não é só prestar atenção no professor, né? Aqui no Brasil cresceu muita discussão sobre faculdade, tá? Não sei se você está acompanhando, mas aqui não, né? Lá no Brasil agora. Mas porque não precisa de faculdade, porque você não aprende nada na faculdade. Puta, mas na faculdade você vai ter que fazer trabalho em grupo, na faculdade você vai ter que aprender a se relacionar com seres humanos, né? Você vai ter que aprender a lidar com alguém que não está fazendo nada, que é alguém que está fazendo tudo, que é alguém que não sabe falar a língua dos outros. Ou mais do que isso, você vai mudar de cidade. Potencialmente você vai mudar de cidade. Se você não vive numa cidade onde existe uma universidade, como foi o meu caso, aí você vai ter que aprender a cozinhar, você vai ter que aprender a lavar roupa, você vai ter que aprender a fazer coisas básicas que vão ser desafiadoras, né? E você vai aprendendo ali. E o que você puxou, tipo, aprender em grupo. Porque, cara, no final o que é trabalhar, né? Trabalhar é trabalhar em grupo. É isso. E se você teve alguma experiência em grupo alguma vez, você teve uma caramba de gente meio zoada no meio do caminho, como teve gente boa, e você vai ter que lidar com isso. Como é que você lida com um conflito dentro de um grupo da escola, né? Um grupo da faculdade? Tem conflito, amigo. Ou você age do pior jeito possível, pegando e fazendo tudo e deixando os outros coçando, né? Ou você... E isso vai estar no dia a dia também. Dentro da empresa vai ter isso. Vai ter gente que não se dedica tanto e o outro que se dedica mais. Como é que você se cuida disso como gestor, né? E um pouco dessa experiência vai te ajudar, né? Vai, com certeza vai. Eu tive uma conversa semelhante como essa com a minha sobrinha recentemente, porque ela está exatamente na época de faço faculdade, não faço. Eu tive uma conversa com ela que foi exatamente sobre isso. Tipo, olha,
Tenta olhar não só para o curso, mas para a experiência que você vai ter com as pessoas daquele curso, com quem vai estar contigo no teu lado. Você vai passar 4 anos, 5 anos com pessoas ali que vão moldar grande parte dos teus próximos anos após a faculdade. Então, é um elemento super importante para levar na conta. Aí vai fazer muita diferença no seu futuro, certeza. Muito bom, cara. Poxa. E aí, pra gente fechar, cara, porque assim, se deixar, a gente vai ficar conversando aqui e não rola. A gente tem reunião. E vocês almoçam. Tem que terminar o almoço. Dica. Você tem alguma dica, assim, pra quem tá pensando, talvez, entrar na área de design, de product design, ou que queira até, no caso, talvez trabalhar fora do país, que faça uma jornada parecida com a sua, assim como você deu a dica pra sua sobrinha. Que dica você deixa aqui para quem vai assistir esse programa? Olha, tem muita coisa para considerar. Para começar, então, para começar, né? Vamos lá. Eu acho que para começar no universo de design, eu acho que eu não tenho acompanhado como andam os cursos recentemente, mas eu ainda vejo muitos estudantes ou pessoas que estão, não necessariamente em faculdades, mas pessoas que estão começando na área de design, eu ainda vejo pessoas muito focadas em solução. Vou criar um app para... não sei... coisas muito sem propósito. Eu acho que é importante prestar mais atenção e se dedicar um pouco mais a entender qual é realmente o problema que eu estou resolvendo aqui. Isso aqui realmente é um problema real. Isso aqui realmente é um problema que faz sentido ser resolvido. Porque tem problemas que também não precisam ser resolvidos, né? Mas assim, esse problema aqui faz sentido ser resolvido. Então, para alguém que está começando no universo de design, quanto antes de desenvolver essa mentalidade, eu acredito que pode ajudar muito a crescer como uma boa estrutura, uma boa forma de pensar enquanto designer. E aí, sobre o outro aspecto de quem pensa em talvez ir trabalhar fora, eu acho que como a nossa audiência aqui é Brasil, né, os designers brasileiros, de uma forma geral, eu diria que os designers brasileiros são muito bem vistos, pelo menos aqui na Europa. Eu posso dizer que são, eu acho que os perrengues que a gente lida no dia a dia no Brasil ajudam muito a gente a se destacar. Mas eu acho que uma dica geral é comunicação, inglês fundamental, é o básico, saiba se comunicar bem em inglês tanto no seu LinkedIn, quanto no portfólio, site pessoal, enfim, realmente dedique bastante atenção para se comunicar com clareza em inglês, até durante os processos de entrevistas, super importante ter um domínio confortável do inglês, e saiba como mostrar o impacto que você teve. Uma coisa que eu sinto uma diferença entre os processos de recrutamento daqui e os processos de recrutamento do Brasil é que eu acho que no Brasil a gente ainda foca um bocado em dizer as responsabilidades. Eu tive tais responsabilidades. Aqui as pessoas estão muito mais, os Estados Unidos também, estão muito mais interessados em saber, mas quais foram os impactos dessas suas responsabilidades? Qual foi o resultado final que você alcançou com aquelas responsabilidades? Você passou 3 anos numa empresa. O que foi que mudou na situação da vida dos clientes dessa empresa ou da organização da empresa durante o tempo que você teve lá? Então, alinhar assim, a sua apresentação, a sua comunicação nesse sentido, acho que pode dar uma vantagem bastante interessante para o mercado global. E aí? O que você achou? Como é que foi a conversa? Boa. Cara, eu não sei você não, bicho, mas a cada papo eu vou me assustando mais com como a gente globalizou os problemas, porque não importa com quem a gente conversa. Né, cara? Não importa com quem a gente conversa, as dores estão sendo muito similares, né? As coisas de falta de pessoas, de ausência disso, daquilo, maturidade e ao mesmo tempo de crescimento. É muito legal, eu acho que o papo foi muito interessante, porque tanto para quem
quer trabalhar fora, quanto para quem está querendo virar líder, tem muito insumo aqui. Tem muita coisa legal. E esse é o objetivo, né? Do Design Total, Connect. A gente cara. não está focado num tema, mas ir viajando por eles. Não, e brasileiros que estão fora do país, estão enxergando questões de inovação, tecnologia, design, carreira, liderança, seus desafios de migração, de mudança, cultura, né? Então vem tudo assim num caldeirão que a gente espera que sirva para você de alguma forma. Para mim tá servindo. Então, se tá Boa. servindo... Compartilha aí, né? Curta, vai lá, Compartilha. vire membro. Parece que no YouTube tem um troço agora que você parabeniza, sei lá, ou agradece. Você dá um prêmiozinho, exato, tem Dá pra gente aí, R$2, gratificações. R$3. E não se esqueça, se você te conhecer algum brasileiro que tá fora do país e você queria muito que a gente trouxesse, manda pra gente, a gente tá fazendo isso. Então assim, não importa onde tá morando, mas tem que estar fora do Manda Brasil. onde? Pode escrever aqui nos comentários, né? Escreve nos comentários ou, como sempre, entre no nosso Telegram, porque lá a gente ouve vocês diretamente. Link do Telegram aqui na descrição. Então compartilha, comenta, dá ideia de novos nomes. E é isso. Não se esqueça, assina o Design Team no YouTube, segue os podcasts e tem um monte de coisa, né? Então um grande abraço. É nóis. Tchau. Valeu!